Alô, galerinha. E aí? Tudo bem com vocês? Bem, vamos lá para mais um vídeo, né? A respeito das nossas atividades. E hoje eu quero comentar com vocês a respeito de um conteúdo sobre a aula de ciências, tá certo? E esse conteúdo, pessoal, é extremamente relevante, né? É extremamente importante porque refere-se ao mundo que nos cerca, né? A nossa casa, a nossa rua, a nossa vizinhança, o nosso município, né? O nosso estado de Goiás, o nosso país e o planeta como um todo, tá certo? Bem, como vocês já sabem, o nosso assunto é problemas ambientais, né? E o texto que eu passei para vocês, ele diz o seguinte: o desperdício de materiais, a quantidade de lixo produzido, bem como a destinação final inadequada para os resíduos sólidos, tem sido um grande desafio, pois estes causam vários desequilíbrios ambientais. Claro que eu sei que todos vocês sabem que equilíbrio está associado a duas partes iguais, né? E desequilíbrio, evidentemente, aparece como uma forma de desigualdade. Algo está mais pesado que outro, tá certo? E como foi falado já de início, tudo começa com o desperdício. Então, quando você, na sua casa, né, reutiliza um frasco de refrigerante PET, você está promovendo o bem-estar do meio ambiente em que você vive. Quando você recicla um determinado produto, você também está promovendo o bem-estar do meio ambiente. Ou até mesmo quando você compra algo que foi reciclado, tá? Então, observem que, primeiro, existe uma diferença entre reutilizar e reciclar. Reutilizar, você pega aquela mesma embalagem e utiliza com uma outra finalidade. Por exemplo, eu já vi empresas que utilizam os frascos de refrigerante PET como vassouras. Eles pegam o frasco e recortam, e a parte da tampa dele é encaixada no cabo dessa vassoura, tá certo? Isso é o quê? É reutilizar. Reciclar é quando você transforma aquele material em um outro material. Por exemplo, quando você pega o papel, né, e recicla ele e faz um papelão, tá certo? Então você está reciclando, você está fazendo de um produto um outro produto, tá? E aí, pessoal, a falta da reutilização, a falta da reciclagem, né? A falta da redução de consumo tem trazido este grande problema para o nosso meio ambiente, né? Ou seja, tem feito com que uma grande quantidade de material estivesse sendo descartado. E o pior de tudo, pessoal, é que esse material é descartado sempre de forma inadequada. Quando esse descarte é feito de forma inadequada, o que vai acontecer? Primeiro, vai poluir o solo, vai poluir o lençol freático. Sem contar que, dependendo da forma que esse material é descartado de forma inadequada, vai estar acontecendo o quê? O favorecimento para a proliferação de insetos como o Aedes aegypti, né, que é o mosquito da dengue, bem como também ratos e outros
animais que são nocivos à nossa saúde, como, por exemplo, até mesmo o escorpião, né? Porque se a quantidade de baratas ela cresce, os escorpiões eles aparecem, né? Porque eles têm mais alimentação. Porque eu creio que vocês sabem que os escorpiões eles se alimentam de baratas. E os escorpiões são nocivos à saúde humana, tá certo? Então, é um momento importante para a gente refletir a respeito, né, da reciclagem, da reutilização e principalmente da redução do consumo de produtos que vão gerar lixo, tá certo? Por quê? Porque geralmente, como eu já acabei de dizer para vocês, o destino final é inadequado, tá? Geralmente nós não temos coleta seletiva do lixo, nós não temos empresas de reciclagem, o material descartado vai para os lixões, né? E isso traz um transtorno muito grande para o bem-estar de todos nós, tá? Voltando aqui o texto, está escrito assim, ó, geralmente os materiais recolhidos em nossas cidades tomam caminhos inadequados. Uma forma utilizada para o descarte de materiais são os lixões. Professor, mas se o lixão é um descarte inadequado, qual seria o descarte adequado? Bem, como eu já disse para vocês, a forma mais eficiente e que países desenvolvidos encontram é a reciclagem, né? É a reutilização. Agora, não podemos esquecer que ao invés do lixão, o ideal seria o quê? Um aterro sanitário. Porque no lixão, o material ele é descartado no solo. No aterro sanitário, não. Existe ali um depósito, né, vedado, que não vai deixar aquele material entrar em contato com o solo, e ali ele vai ser descartado. Tá certo? Por quê? Porque o material, na medida em que o tempo vai passando, ele vai entrando em decomposição, ele vai apodrecendo. E ele vai liberar um líquido bem escuro chamado churume. E esse churume é justamente o que vai contaminar o solo e o que vai contaminar os lençóis de água. Água é essa que nós utilizamos para beber, para tomar banho, para fazer a nossa comida, tá certo? Então, quanto mais a gente preserva e cuida do meio que nos cerca, maior é a nossa qualidade de vida, tá bom? Então, continuando aqui, pessoal. Estes são terrenos onde o lixo é deixado a céu aberto, sem qualquer tipo de separação ou tratamento para que não haja contaminação do solo, do ar e da água, certo? Como eu disse para vocês, o aterro sanitário ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele impede o contato do material que você descartou com o solo, né? E, evidentemente, com a água e também com o ar, né? Porque é claro que se você já passou perto de um lixão, você sabe que o cheiro, né? O odor é extremamente ruim, né? E vale ressaltar esse ponto que foi colocado aqui, né? A separação. Por quê? Porque muitos materiais que são descartados, eles podem ser ou reutilizados ou reciclados, né? Então, pessoal, algumas cidades usam aterros sanitários como destino final para os resíduos sólidos. Nestas áreas, os resíduos sólidos são enterrados, porém, observando um projeto de engenharia que envolve a drenagem dos líquidos e dos gases como forma de minimizar os problemas que ocorrem nos lixões, tá? Então, o ideal é o quê? É reciclar, é reutilizar. Aqueles materiais que não forem reciclados e reutilizados, né? Isso, evidentemente, devemos ressaltar que, para isso, tem que ter coleta seletiva. Vidro tem que ser separado, plástico tem que ser separado. Por exemplo, no Japão, quando eles utilizam um recipiente como, por exemplo, leite ou refrigerante ou suco, né? Eles lavam aquela garrafa, seja ela de vidro ou PET, né? E ela é colocada em separado. Quando
o pessoal que recolhe o material, ele passa, ele pega já tudo organizado. Cada pessoa é responsável por entregar o material que ele descartou de forma extremamente organizada, né? E para isso, eles utilizam o quê? Eles utilizam, né, a separação. Cada tipo de material, ele é agrupado de acordo com sua classificação. Plástico vai com plástico, vidro vai com vidro, metal vai com metal, e assim sucessivamente, né? É uma forma de facilitar, né, para a empresa que vai fazer, né, justamente a reciclagem, a reutilização, tá bom? Mas é claro, a parte que não deu para utilizar, o ideal seria o quê? O aterro sanitário, como eu disse para vocês, existe, né, uma organização muito grande para que os resíduos, né, tanto gases quanto líquidos que vão sendo liberados, não poluam o solo e a água e também o ar, tá certo? Continuando aqui, pessoal, o ritmo acelerado com que cresce a produção do lixo no Brasil e a falta de destinação correta para esses resíduos gera sérios problemas, como, olha os problemas, pessoal, que nós vamos enfrentar, ou que nós já estamos enfrentando, né? Vocês sabem que às vezes falta água no município, a gente fica algumas horas sem água, isso já é o início, né, da falta dos recursos naturais. Agora, não é só a falta dos recursos naturais. Olha o que acontece aqui, pessoal. Poluição do solo. O solo fica sujo, contaminado. Você planta ali uma alface, esse alface não vai vir saudável, né? Você não pode ter um contato direto com esse solo. Por quê? Porque ele está cheio de coisas que vão fazer mal à sua saúde, né? Só poluição do solo? Não. Poluiu o solo, automaticamente também polui a água, polui o ar. Então, pessoal, o que nós precisamos? Nós precisamos de água, nós precisamos de alimentos, nós precisamos de ar para respirar. E tudo isso está associado a quê? Ao bem-estar do solo, da água e do ar. Além disso, pessoal, temos outros problemas, né? Como a escassez de recursos naturais. Como eu disse para vocês, a água está sendo reduzida. A quantidade de água disponível está ficando cada vez menor. E aí eu tenho menos água e essa água ainda está poluída. Olha o tamanho do problema, tá certo? Aí vem outras questões também. Inundações, né? Que com certeza vocês veem aí nos telejornais, porque joga lixo inadequado, joga no meio da rua, joga em qualquer lugar, porque as pessoas muitas das vezes não ligam com esses detalhes. O lixo entope os bueiros, entupir os bueiros não tem para onde a água escoar. Se a água não escoa, vai gerar o quê? Inundação, tá certo? Entupimento de bueiros, como eu já disse, a diminuição da vazão da água que causa as enchentes, né? As inundações, tá certo? Então, pessoal, existe uma necessidade da gente estar atento, né, a todos esses detalhes, sem contar que se o lixo ele é lançado de forma inadequada, como eu já disse para vocês, aparecem insetos, né, aparecem animais que são extremamente nocivos à saúde humana, tá bem? Então não é somente uma questão de organização, mas é uma questão de preservação do nosso bem-estar. E eu coloquei aqui um outro detalhe, pessoal, é só para a gente refletir. A diferença entre uma margem que tem planta, árvore, grama, e a margem nua, né, de um rio. Olha o que acontece aqui na margem com material orgânico, plantas e gramas. E olha o que acontece aqui quando o solo está nu, está sem plantação.
A chuva cai e leva a terra para dentro do rio. Esse processo é chamado de assoreamento. Nós vamos estudar melhor sobre ele depois. Algo relacionado ao nosso assunto de hoje. Olha bem onde o lixo está sendo descartado aqui, pessoal. E se vocês derem uma olhada, vocês vão encontrar de tudo, né? Todo tipo de material descartado está aqui. Onde? No rio. Se vocês acham que a água aqui serve para um peixe, o peixe que está aqui, ele é saudável, ele pode ser utilizado como alimento? Essa água pode ser usada para irrigar uma plantação, uma horta? As pessoas que vivem aqui, às margens desse rio, elas estão tendo uma boa qualidade de vida? São perguntas que eu faço para reflexão de vocês. Um outro problema que nós temos enfrentado, né? Vocês estão vendo aqui, que é ou que são as queimadas, né? Que também trazem uma série de problemas. Não está associado ao lixo, mas traz uma série de problemas. Por quê? Porque a partir do momento em que tem a queimada, o ar atmosférico fica mais quente. E a chuva que deveria vir, não vem. Se não chove, o volume de água diminui. É isso que nós estamos enfrentando ano após ano, anos. Por exemplo, as matas, né, típicas da nossa região, há 3 anos seguidos, elas sofrem com os incêndios. Como fazer para resolver esses problemas? É algo que eu quero que vocês reflitam junto comigo, né? E os animais que estavam aqui? Animais do tipo de aves, né? Ema, codorna, perdiz, as capivaras, né? Todos os animais que estavam ali, cobras, lagartos, todos eles enfrentam este grande problema, que também é um problema nosso. Eu trouxe também essa imagem, pessoal, que mostra o avanço, né, do desmatamento na região amazônica. É claro que ele não tem até o ano de 2020, que houve um desmatamento acelerado, tá certo? Mas dá para vocês terem uma ideia, né, do quanto a floresta amazônica está diminuindo, tá bem? Continuando aqui nos nossos slides, nós vamos para os exercícios, pessoal. O exercício de número 1 diz o seguinte: a produção de lixo no Brasil cresce em ritmo acelerado, causando sérios problemas sociais, econômicos e ambientais. Explique essa afirmação. Bem, pessoal, como sabemos, a produção de lixo no Brasil cresce de forma acelerada e o seu descarte inadequado é uma constante. Ou seja, não é uma realidade do município de Govelândia, não. Se fosse, seria muito bom, né? Nós só Govelândia, então nós poderíamos nos mudar para outro lugar, mas não é. É uma constante no Brasil, é algo que se repete município a município, tá? Um ou outro município é que tem preocupação, a grande maioria não tem. Tá certo? Ou seja, a grande maioria dos municípios não tem recursos, não tem onde descartar, as pessoas descartam de forma inadequada. Porque quando eu falo isso, pessoal, estou falando de uma forma geral. Você vai aqui nas represas próximas ao nosso município e você vai ver restos de animais mortos. Quem jogou? Foram os órgãos públicos? Não, foram as pessoas. Então, nós estamos sendo coniventes com esse problema. Então,
a produção de lixo cresce de forma acelerada e o seu descarte inadequado é uma constante. Ou seja, é muito comum. Com isso, o meio ambiente está cada dia mais poluído. E as doenças relacionadas estão cada vez mais comuns, né? Por exemplo, dengue. A dengue tem trazido sérios problemas. E o vírus sofreu variações. E essas variações são cada vez mais perigosas à nossa saúde. Esse é só um exemplo. E a dengue está relacionada a quê? Entre outras coisas, ao descarte de lixo de forma inadequada. Uma tampinha de garrafa jogada de forma inadequada num terreno baldio já é suficiente para cair a chuva, as larvas eclodirem e a doença proliferar. Tá certo? Então, quem tem que ter consciência? Eu, você, nós. Tá bem? Continuando, pessoal. Exercício de número 2. A destinação inadequada do lixo causa desequilíbrios ambientais. Explique como o lixo pode prejudicar a saúde da população. Através de doenças. O acúmulo de lixo atrai animais nocivos à saúde do homem, como ratos, baratas, mosquitos, contaminação dos córregos, rios, do solo, do ar, e tudo isso vai o quê? Vai agregar diversos problemas à nossa saúde, tá bom? Continuando. Observe atentamente. O que vocês estão observando aqui, pessoal? Eu, particularmente, estou vendo um indivíduo, uma pessoa, que ele está numa ilha, né? Mas essa ilha é uma ilha de lixo. E ele está pensando no quê? Numa ilha tropical, né? Com uma palmeira, um vento gostoso, né? Água limpinha. No entanto, o que ele tem é o quê? É água suja, que não é própria para os animais, como vocês podem ver aqui, tem um peixinho boiando, morto, né? Mas essa situação é resultado do quê? Dos atos do próprio homem, né? E aí tem uma perguntinha. Escreva sobre o desequilíbrio ambiental que a imagem apresenta. Resposta. A imagem representa a transformação e destruição que o aumento de lixo causa ao meio ambiente. O exagero representado pela imagem é uma forma de sensibilizar a população quanto à necessidade de diminuição da produção de lixo e que maiores problemas ambientais serão vistos futuramente, tá certo? Então, quanto mais o lixo for descartado de forma inadequada, mais próximo dessa realidade nós vamos chegar. Quanto mais a gente diminui a produção de lixo, quanto mais a gente recicla, quanto mais a gente reutiliza, mais distante nós ficamos dessa realidade e mais próximos do anseio, né, da vontade que esse homem tinha de viver. Tá bem? Vamos lá para o exercício número 4? Pessoal, leia atentamente um trecho retirado do jornal Destaque de São Paulo. Primeiro, antes da gente ler o trecho do jornal, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Vocês estão vendo aqui a Turma da Mônica e uma frase, né, que sai dos lábios da Mônica. E mais esta, um tsunami de lixo. Como todos vocês sabem, né? A Turma da Mônica foi criada pelo Maurício de Souza, né? Então tá aqui, né? Isso aqui é uma charge criada pelo Maurício de Souza, né? E a história vai nos mostrar o que está acontecendo aqui, ó. Até Mônica e Cebolinha ficam ilhados.
Impossibilidade de trabalhar em sua editora, na Lapa, devido às enchentes, o desenhista Maurício de Souza defendeu ontem a realização de uma campanha para conscientizar a população a não jogar lixo na rua. Como eu disse para vocês, é a população jogando lixo na rua. É eu, é você, somos nós, tá? O entupimento de bueiros é um dos principais responsáveis pelos alagamentos. O artista usou 3 de seus personagens, a Mônica, o Cebolinha e o Bidu, para ilustrar em uma imagem publicada em seu Twitter os efeitos provocados pelo lixo nas inundações. Aí vem aqui, pessoal, escreva um pequeno texto explicando o que se pode ler no desenho do artista Maurício de Souza e comente sobre a iniciativa dele em usar seu Twitter para sensibilizar a população a não jogar lixo nas ruas. Então, pessoal, como podemos perceber, o artista deixa claro que a nossa comunidade vem recebendo de forma inadequada uma quantidade de lixo muito grande, né? Quando eu digo de forma inadequada, é jogando no meio da rua, jogando na porta de casa, descartando até mesmo em lixões, mas nesse caso aqui em específico é o lixo descartado aí no meio da rua mesmo, tá? E que nós, como um todo, podemos usar nossas redes sociais para conscientizar as pessoas, certo? Então você pode começar uma campanha. De quando em quando eu, particularmente, posto, né, nas minhas redes sociais informações a respeito dessas questões, tá bom? E, no mais, pessoal, eu quero dizer que a vocês tenham uma boa tarde e tenham todos um ótimo dia.